Olá, estamos de volta com mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. E a edição de hoje mostra os destaques do trabalho dos deputados durante a semana. A repórter Larissa Lacerda tem as informações sobre as sessões ordinárias realizadas. Nesta semana, o plenário aprovou o projeto que inclui o Instituto Tritões Futebol e Rugby entre as entidades aptas a receber recursos do orçamento do Estado por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. A matéria é de autoria do Poder Executivo. E seguiu para análise das comissões permanentes da Casa o projeto de lei que obriga os postos de combustíveis a informarem aos consumidores se a gasolina vendida é formulada ou refinada. As principais diferenças entre as duas são o preço e o rendimento, inferiores na gasolina formulada. A matéria é de autoria da deputada Luzia Toledo. Seminário discute formas de acabar com a discriminação da juventude negra. O evento foi realizado na Assembleia Legislativa. Tornar a justiça mais eficiente e democrática no julgamento dos casos que envolvem discriminação, violência e morte praticada contra a população negra. Essa foi a reivindicação principal do seminário Juventude Negra e Acesso à Justiça, realizado na Assembleia Legislativa. Estudantes, militantes de movimentos negros e de entidades de direitos humanos fizeram reflexões sobre o extermínio de jovens negros e a negação de direitos. Eles também fizeram críticas ao modelo de justiça e ao trabalho da polícia. O problema em relação ao sistema de justiça criminal começa desde a polícia, quando a gente tem muitas prisões arbitrárias, passa pela condução dos inquéritos, às vezes os inquéritos são conduzidos de forma a não garantir uma defesa justa, e aí a gente tem uma defasagem no quadro da Defensoria Pública, tem um Ministério Público voltado com aparato para criminalizar a juventude e não para proteger os seus direitos, e tem também um judiciário que infelizmente acaba não julgando em tempo adequado, em tempo célere, e faz com que muitos jovens permaneçam nas cadeias de formas injustas, fazendo com que o sistema prisional fique cada vez mais abarrotado de gente. Essa médica que atua no sistema prisional da Bahia também avaliou o funcionamento da justiça nos casos que envolvem violência contra os negros. No Estado constituído com uma base de tanta violência em cima do povo negro, baseado numa violência direta contra o povo negro, nós entendemos que o que está posto pelo sistema de justiça criminal atualmente é a continuidade dessa violência, desse ódio racial que tirou nossa humanidade para o sequestro de África e tem nos mantido dessa forma até hoje. O seminário contou também com a presença de membros do Poder Judiciário. A juíza Carmen Lúcia Correia falou sobre a discriminação contra os negros e citou medidas do Judiciário que ela considera avanços no acesso à justiça. A mediação, o implemento de acesso da população à justiça por intermédio dos juizados especiais cíveis, na medida em que o Judiciário tem pleiteado insistentemente uma ampliação e uma valorização da Defensoria Pública, o Judiciário tem se colocado ciente e presente para fazer propostas que procurem uma solução para essa questão da discriminação racial no Brasil. O encontro também teve um momento cultural. O grupo de maculelê do Morro de São Benedito de Vitória fez uma apresentação no seminário. A forma constrangedora como algumas empresas de cobrança vêm tratando os devedores gera polêmica e até mesmo discussões judiciais. O assunto é tema do Plenário do Povo de hoje. Empresas de cobrança estão sendo condenadas por humilhar devedores. Com acusações e ameaças, as cobradoras constrangem o consumidor inadimplente. Para aumentar a pressão, costumam abordar pessoas do convívio do consumidor, como os parentes ou o chefe no trabalho.
O artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor determina a pena de 3 meses a 1 ano de detenção para quem utilizar qualquer meio que expõe o consumidor ao ridículo ou interfira em seu trabalho, seu descanso ou lazer. Mas o que pensam as pessoas? Como devem ser feitas as cobranças? O plenário do povo veio às ruas para saber. Do mesmo jeito que eles sabem tratar a gente com educação para comprar, eu acho que eles deveriam tratar a gente com educação também para cobrar. Eu acho injusto, que já aconteceu comigo, inclusive, entendeu? Eu acho simplesmente uma indelicadeza. Eu acho que tem que tomar uma certa providência para que não aconteça. Quando você inadimplente, você tem que saber por quê. Houve um problema, que o desemprego, o índice está alto. Então, às vezes a pessoa quer pagar e não está tendo como. Então a pessoa é pressionada. Ninguém pode abusar de ninguém, ser humano nenhum. Acho que a pessoa tem que pagar o que deve, sim, mas eu acho que a cobrança também deve ter um mínimo de respeito, né? Eu acho que quem cobra indevidamente tem que arcar com a responsabilidade, com as consequências. Tem casos e casos, né? Tem realmente algumas pessoas que devem, que não respeitam também o cobrador também. Às vezes o cara conversa com educação e a pessoa não sabe, né, também atender essa pessoa que está tentando receber o que deve, né? Eu trabalho com cobrança, né, particular, faço cobrança de cheque, duplicado, promissória. Eu sei como tem muitos devedores que desrespeitam, né, quando a pessoa vai cobrar, entendeu? Então tem muitos devedores que humilham mesmo o cobrador. Então às vezes o cara, né, ele responde porque ele foi ofendido naquele momento. Justiça Eleitoral disponibiliza serviço telefônico gratuito para esclarecer dúvidas dos eleitores. Quais os documentos obrigatórios que o eleitor deve apresentar no dia das eleições, como votar na urna eletrônica ou justificar o voto? Se você possui alguma dessas dúvidas ou qualquer outra sobre como proceder nessas eleições, basta ligar para 0800 028 1520. O Disque Eleições 2014 é um serviço gratuito oferecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. O número ficará disponível até o dia 5 de outubro, data das eleições, das 7 horas da manhã às 7 da noite. Se houver segundo turno, o serviço poderá ser estendido até o dia 26, data da segunda votação. O TRE também disponibiliza no site um serviço para consulta sobre os locais de votação. A página da Justiça Eleitoral ainda conta com o Fale Conosco, um canal para críticas e sugestões dos eleitores. Confira com a gente as atividades agendadas pelo Legislativo Estadual para os próximos dias. Segunda-feira, 29 de setembro, 1h30 da tarde, reunião da Comissão de Finanças no plenário Rui Barbosa. 3 horas da tarde, sessão ordinária no plenário Dirceu Cardoso. Terça-feira, 30 de setembro, 9 horas da manhã, reunião da Comissão de Saúde no plenário Rui Barbosa. 10 horas, reunião da Comissão de Defesa do Consumidor no plenário Judite Leão. 12h30, reunião da Comissão de Educação no plenário Judite Leão. 1h30 da tarde, reunião da Comissão de Justiça no plenário Rui Barbosa. 3 horas da tarde, sessão ordinária no plenário Dirceu Cardoso. Quarta-feira, 1º de outubro, 9 horas da manhã, sessão ordinária no plenário Dirceu Cardoso. Fala, visitante! Hoje é dia de dar voz às pessoas que passam pela Assembleia Legislativa. Eles vêm acompanhar as atividades parlamentares, participar de eventos ou apenas conhecer a casa. Confira. Se quem está aqui está representando e, digamos, é a voz do povo, então o povo precisa primeiro, já que confiou, fiscalizar, monitorar e acompanhar. E quanto mais próximo o povo tiver daqueles pelo qual eles depositaram, né, a sua confiança, para que façam e elaborem as políticas, as leis, para que o nosso Estado se desenvolva, lógico, levando em conta principalmente o ser humano, né? Então isso é muito importante e cada vez mais nós temos mesmo como cidadã, como cidadão, participar das atividades, né, que a Assembleia propõe, até porque são demandas, parte delas, né, se não elas todas, são atividades demandadas pela população, né, porque a população anseia que
as suas atividades, que as suas demandas sejam visibilizadas nesse espaço, que é o espaço onde permeia, né, o poder e também a democracia. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Alice. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.